Quando, porém, vocês virem Jerusalém, sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Muito bem, meus irmãos, até aqui vai a leitura do nosso texto que nós queremos trabalhar hoje, né? A primeira parte aqui desse assunto sobre o final dos tempos. Então já deixa o seu like, por favor. Isso dá bastante engajamento aí para que o YouTube possa entender que esse assunto é relevante, que esse assunto é importante, e assim distribua, né, o nosso conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso aí a esse conteúdo. Muito bem. Aqui nós temos os discípulos de Jesus, né? Eles estão em Jerusalém, eles ficam admirados com o templo, né? Com a magnitude do templo de Israel. Isso que esse templo não era tão esplendoroso como foi o primeiro templo, o templo de Salomão. Mas ainda assim, era admirável, era bonito, era grandioso. Inclusive, outros evangelhos aí deixam bem claro essa admiração dos apóstolos, né? Os apóstolos dizem que pedras, que construções. Eles ficam abismados realmente, né? Com o templo. Eles não moram em Jerusalém, eles não habitam Jerusalém, então não é uma coisa exatamente do dia a dia deles, o templo de Israel, né? Então, por isso que eles realmente ficam admirados aqui. Mas Jesus, de certa forma, ele parece que joga um balde de água fria nos seus apóstolos, né? Quando ele diz para eles, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo esse templo? Pois é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus, ele faz uma profecia, né? Antes do acontecimento, ele diz aqui o que vai acontecer. Realmente, né? Nós temos aí a cidade de Jerusalém e o templo sendo devastados, sendo destruídos pelos romanos no ano 70. Mais ou menos aí uns 40 anos depois que Jesus faz essa profecia, quase 40 anos depois de Jesus fazer essa profecia. E aí Jesus, ele, nessa passagem, em todo esse capítulo, que a gente ainda vai continuar vendo semana que vem, ele parece que, num certo ponto de vista, a gente precisa entender isso, acontece aqui uma mistura, né? Em certos momentos ele está se referindo à queda de Jerusalém, à destruição do templo, enfim, algo que acontece no ano 70 da nossa era, algo que já aconteceu para nós, mas que para esses leitores é algo que ainda estaria no futuro. E Jesus, ele vai intercambiando, vai misturando os assuntos de certa forma. Em outros momentos ele está falando mais sobre o final dos tempos, né? O fim do mundo, algo que está no nosso futuro, mas que para aqueles leitores ali era futuro para eles também, obviamente, tudo era futuro para eles. Então, para eles era tudo como algo que ainda estava no futuro. Então, Jesus, ele faz uma certa mistura entre esses dois assuntos. Ele sai de um assunto, entra no outro, volta a falar
de Jerusalém, daí fala de novo do fim do mundo, acontece isso. Mas, num outro ponto de vista, a gente pode entender também que não é exatamente uma mistura de dois assuntos. Quando a gente percebe que a destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém, ela é como que um anúncio do fim do mundo, do final dos tempos. A gente pode perceber que a destruição de Jerusalém e do templo é como se fosse um primeiro sinal. Jesus fala, inclusive, sobre os sinais aqui. E essa destruição da cidade de Jerusalém e do templo é como se fosse, né, o princípio das dores, o princípio do princípio, né? É o começo, né, desses sinais aí. É o grande sinal, né? E esses sinais, eles continuam. Jesus vai dizer, né, inclusive que muitos virão no nome dele, dizendo que estão vindo em nome de Deus, né? E até se fazendo passar por Cristo, dizendo, né, sou eu, chegou a hora. E isso é uma coisa que a gente pode ver, né, na história desse mundo aí, quantas pessoas querendo predizer, né, o final dos tempos, marcando datas, inclusive. Até mesmo no meio cristão isso aconteceu. E o mundo não acabou. Jesus não voltou. O próprio Jesus disse, né, que somente o Pai sabia o dia e a hora. Ele, como ser humano, não sabia, né? Então, meus amigos, existem também os falsos cristos, né? Falsos messias. Inclusive no Brasil a gente já pôde ver isso acontecendo por aí, né? Vocês já devem ter visto algo a respeito também. De pessoa se dizendo que é Jesus, que é o próprio Cristo, né? Como se Cristo tivesse retornado aí já e estivesse andando entre nós, né? Talvez um pouco assim, muitos fazem talvez um pouco por um motivo de chacota, parece, né? Parece assim uma zombaria mais até do que algo realmente tido como real, mas tem vários casos aí que a gente pode ver aí no Brasil e no mundo, né? De messias ou falsos messias, enfim. E talvez anticristos aí, né? São anticristos, na verdade, de certa forma.